Bom dia a todos, meu nome é Milena Andrade, eu sou responsável pela operação do Equisim no Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes e também ao César Monteiro, da IT Partners, que mais uma vez está nos prestigiando aqui no circuito de palestras do Equisim Brasil. Só para relembrar, a gente tem uma média de 2 apresentações por mês, estamos fazendo esse trabalho já há quase 4 anos. Então, tem um banco enorme de informações disponíveis para todos no canal do YouTube do Equisim e também no SlideShare. Vocês vão receber esses links posteriormente e fiquem tranquilos que a gente vai fazer uma gravação hoje também, que vai estar disponibilizado. Vamos pedir que vocês deixem, se possível, as perguntas para o final, só para a gente não interromper a sessão da gravação. Teremos tempo com o César e com o próprio Equisim para a gente bater um papo no final, onde a gente abre a sessão de perguntas e respostas. O tema de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a ISO 20000 e a carreira, e acho que a gente está com um convidado de peso para falar sobre o assunto, por conta de toda a experiência profissional, projeto de consultoria, todo o tempo de treinamento envolvido nessa área. Então, seja bem-vindo, César, a palavra é sua. Eu fico aqui em contato com vocês, a gente volta a se falar no final, e estou aqui acompanhando. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me acessem pela ferramenta do chat, ok? Obrigada. Ok, bom dia. Bom dia a todos. Helena, passa aquela bolinha ali de apresentador para mim. Obrigado. Ok, gente. O som da Milena estava falhando um pouco. Se o meu estiver falhando, dá uma avisada aí que eu vejo na hora, tá? Então, isso aqui está mais estável. Bom, gente, palestra aqui, o assunto, como a Milena disse, faz parte de um circuito de palestras e o assunto está dentro deste tema. A parte de gerenciamento de serviços. E isso faz parte de um modelo de competências, de uma estrutura de competências do Equisim, de execução de soluções. E maiores informações podem ser encontradas nesse link que está acima e depois vocês têm isso na cópia da palestra que será enviada, disponível a todos. Esse é o título da palestra. Como impulsionar sua carreira em momentos de crise, implementando gestão de serviços usando a ISO 20000. Isso aqui é a agenda. Então, a gente vai falar sobre uma evolutiva da ISO 20000, sobre a comparação da ISO 20000 com outros frameworks, principalmente com o ITIL, o que é necessário minimamente saber, erros comuns que as pessoas têm em relação a esse assunto, onde se aplica. Case, vou falar muito rapidamente, mas só para dar um pouco de substância para o assunto. Depois, sobre como é feita a formação nesse assunto e qual a diferença básica dos cursos entre si e o que a pessoa pode ganhar com isso. Eu acho que todo mundo hoje que vai em algum lugar tem que pensar, né? Não adianta fazer por diletantismo, tem que vir e dar uma olhada como as coisas funcionam, né? E no que eu posso aproveitar isso na minha vida. Eu devo fazer 3 pesquisas com vocês e publicá-las, mais para efeito estatístico. Isso dá um brilho diferente na apresentação e, para quem apresenta, ajuda a fazer uma condução mais estável, que você consegue orientar de uma certa forma sem ficar muito às cegas durante a palestra. Para quem nunca usou essa ferramenta, ela tem, principalmente, se mandar em Q&A, exige uma resposta. Então, quando você manda o Q&A aqui, eu tenho que responder para cada um e isso é meio improdutivo. Estou até respondendo aqui para quem disse alguma coisa, que era do áudio da Milena, e aí o jeito mais fácil de interagir por escrito é em cima, no chat. E o chat, ele normalmente você pode optar em mandar para o palestrante ou para todo mundo. Isso está aberto. Então, se alguém quiser escrever alguma coisa, tem uma aba de chat aí, à vontade, não tem restrição. Se o assunto for pertinente, eu abordo. Se tiver um pouco mais para frente, eu digo que vou falar. Se tiver alguma coisa que possa agregar, pode escrever à vontade aí, sem problemas. E aí embaixo, se houver alguma questão específica, elas ficam registradas, inclusive. Então, se alguém tiver alguma coisa para perguntar, faça por ali, tá?
só responder para uma pessoa aqui que perguntou alguma coisa, já respondi. Estou usando já. Muito bem. Bom, esse aqui sou eu. Tenho trabalhado com cursos intermediários e com projetos. Basicamente, meu dia a dia é esse. Faz muito tempo que eu não me lembro de estar sem nenhum projeto e nos últimos tempos os projetos têm muito a ver com ISO 20000. Tirei Master em ISO 20000, foi muito interessante porque eu usei um projeto como base para a minha tese de mestrado e usei uma combinação de coisas que eu estava colocando no dia a dia, misturar tudo, misturar ITIL, COBIT, ISO, mas com uma pegada de ISO. Né? Foi bem legal e mostrou que o caminho estava certo, inclusive os examinadores gostaram bastante, e acho que usando inclusive casos que eu sabia mexer e falar, foi muito interessante, foi gostoso fazer, trabalhoso, mas foi difícil de eu conseguir, arquitetar tudo da forma do mestrado, mas era um assunto que eu dominava, então foi bem interessante isso. Eu também, nesses últimos anos, tenho feito muitos cursos intermediários, isso dá uma pegada diferente. Não é um fundamento, fica falando mais do mesmo. Esses que estão aí listados na tela, todos eles são com mão na massa, mas muita mão na massa. Então, para quem não tem curso, assim, não teve a experiência de fazer um curso intermediário, fica distante entender o prazer de fazer um curso desse, porque você sai com bagagem para aplicação. Se você faz um curso avançado, então, você sai com base para fazer síntese, para fazer análise profunda, dar recomendações. Olha, em si, isso tem aquela frase, né? No pain, no gain. Né? Sofre-se um pouco, mas é bem interessante. O que é bom é que, com o passar do tempo, desde 2011, por causa das ferramentas que existem, ficou muito fácil dar curso usando soluções de EAD. Então, a interação é muito intensa. No fim, eu falo também fazer esses cursos, é que você, nos primórdios, quando começa a fazer um curso desse, tudo é em inglês, exame em inglês, aí vai passando o tempo, você vai vendo a migração. Os cursos vão ficando em português, os exames vão ficando tudo em português, a base de dados tem as informações. Então, como esses cursos estão listados aí já tem algum tempo, então todos esses estão na tela, tirando o acesso ali, todos são em português, tudo em português. Um país meio monoglota, isso é um must, né? Não tem problema nenhum, eu acho que quanto mais você traz para o teu idioma, mais as pessoas usam e disseminam o conteúdo. A gente tem um catálogo de treinamentos que todos os cursos levam para alguma coisa intermediária. Esse é o diferencial da gente. Trabalhamos para isso. Então, todo e qualquer curso que a gente trabalha, ele não fica no fundamentos. O fundamentos para nós é sempre ponto de partida. Então, a experiência fica enriquecedora, porque estamos sempre envolvidos em algum tipo de discussão. E discussão intelectual é um negócio prazeroso, mesmo em treinamento, porque as pessoas trocam ideias e levam isso para frente. Né? Vou fazer um pull aqui e vou pesquisar. Essa pesquisa eu vou publicar para vocês. Então, deve aparecer na tela aí, no lado da direita inferior, apareceu um questionário. Basta clicar o que vocês acham aí, eu vou publicar em seguida e isso vai ajudar a orientar, inclusive, o caminho da apresentação. Eu agradeço pela oportunidade, inclusive, de estar aqui com vocês. Há mais uns segundos. Se alguém não encontrou aí, do lado direito inferior tem uma sondagem. Só responder. Eu vou publicar ela para vocês. Está encerrando. Tá? Tem mais 2 pessoas terminando. Houve uma massiva resposta aqui. Parece a Paulista. Veio todo mundo. Fechando agora, tá?
E agora, os últimos expostos, e eu consigo publicar. Essa comunidade está composta assim. A relevância desse assunto é, para a maioria, de médio alto a alto. E saber gestão de TI faria diferença para a grande maioria que respondeu. E tem algumas pessoas que estão aqui com outras ideias, o que é muito bom. Uma outra coisa característica desses cursos intermediários é que as pessoas trocam de emprego quando estão insatisfeitas. Dá para perceber isso pela vivência, né? Então, é curioso que, recentemente, não só fomos testemunha disso, mas como nos últimos 3 cursos que tanto eu quanto o Felipe aqui demos, tivemos pessoas que pegaram o conteúdo do curso e levaram para dentro da empresa para aplicação imediata, no mesmo dia que estavam fazendo o curso. Então, isso é muito gratificante, né? Saber que você ajuda a fazer a diferença. Mas muito obrigado pelas respostas, elas vão ficar aí, a não ser que alguém faça alguma pergunta para mim, mas daqui a pouco eu faço mais uma. Muito bem. Não tem magia no mundo não, tá? As coisas vão progredindo. Eu coloquei um timeline aí na tela, e esse timeline, ele mostra que lá atrás alguém teve uma iniciativa e elas foram se sucedendo. Então, os diversos frameworks, eles têm um certo alinhamento entre eles. Quem fez esse documento não fui eu e acabou dando um destaque para a entrada do ITIL, né? Mas eu conheço o ITIL há muito tempo e ele teve grandes alterações influenciado pela ISO 20000. Tá? Com a antecessora dela, que era uma BS, e depois com a ISO 20000. Ela saiu em 2005, mudou, o próprio ITIL foi reescrito para ficar conciliado com ela. E o ITIL, como decano de quase todo mundo aí, acaba influenciando bastante essa convergência dos frameworks. Então, é interessante, né, que a gente vê esse tipo de linha de tempo e não se dá conta de que não adianta você ou saber um só ou achar que o que você sabe é diferente dos demais. Eles vão evoluindo dentro do seu contexto, mas sempre olhando para a janela do vizinho. Isso é uma constatação que a gente tem que ter. Bom, em cima disso, a gente pode entrar no tema aqui de que, baseado na 15-20 que já era uma espécie de extrato do ITIL da época, foi, principalmente usando os livros que o ITIL não usava, foi criada a ISO 20000. E foi revisada em 2011, principalmente para alinhar com coisas vinham trazendo em baile, né? Uma coisa interessante é que, seguindo um paradigma de ISO, foi feito um documento que dizia, olha, isso aqui precisa ser feito, e saiu um segundo documento meio que dizendo assim, olha, bacana se fizer desse jeito. Toda ISO tem essa pegada, você tem 2 documentos básicos. O interessante é que, com o passar do tempo, esses documentos vão sendo desdobrados. Então, saem documentos sobre outros temas. A ISO 20000, por exemplo, ela está com todos esses documentos publicados. E eles são publicados em tempos diferentes, não necessariamente tudo ao mesmo tempo, nem revisados ao mesmo tempo. Então, saíram primeiramente o 1 e 2, depois saíram outros. Um para fazer essa adequação para provedores, outro para mostrar o modelo de avaliação de processo. Isso é casado com a 15504. Depois foi feito um modelo de implementação. Então, esses documentos, eles são construídos e vendidos individualmente, e a ABNT aqui no Brasil vai traduzindo esses documentos na medida que há interesse ou que os grupos que trabalham dentro da ABNT veem que aquilo tem massa crítica. Então, a tradução acontece a posteriori, a ABNT representa
a ISO aqui no Brasil, e os documentos são vendidos também em português. Então, você não tem todos em português, mas é interessante que esses documentos, na medida em que vão sendo construídos, eles fazem parte de um enxoval. E é interessante que, à medida que você precisa de um deles, especificamente, você pode comprar aquele documento de forma complementar. Por exemplo, a 20.000-9 é só para cloud. Então, quem não tem nada a ver com isso, e eles também variam muito o preço. Dependendo do assunto aí, o preço varia. Então, é um negócio da ISO, né? Construir isso, alguém tem que sustentar o trabalho dele, isso aqui tem propriedade intelectual, então você, quando sai um documento desse, há todo um alinhamento do mercado. Então, você tem ou o refino de algum assunto em cima disso, ou você vê que quando tem curso e é mudado o documento base, os cursos são ajustados para refletir aquilo que o documento propõe. Não tem sentido você fazer um curso de uma versão velha. Então, uma coisa interessante no mercado é que muitas vezes você compra cursos assim que não seguem um modelo que é aferido, né? Por exemplo, nós somos auditados pelo Exim, que manda para a gente como tem que ser feito, a gente diz como fez e você mantém essa conciliação. Tem muita gente, eu fui dar aula semana passada numa universidade de ponta, estavam usando documentos bem defasados. Quer dizer, uma universidade não tem obrigação nenhuma, ou deveria ter, né? Mas quem faz curso direto assim tem que ter a obrigação de estar falando da última versão. E as universidades no Brasil pecam muito em usar material defasado. Mas isso é uma constante, infelizmente. Bom, comparando na lata a ISO 20.000 com a ITIL, que é normalmente uma referência ali, inclusive naquele timeline, a ISO é uma norma. Como norma, ela diz o que deve ser feito de forma mínima. Então, se você quiser estar em conformidade com a norma, em vez dela declinar uma série de grandes ideias, que são boas no ITIL, ela extrai dali só aquilo que é o mínimo necessário para dar certo. Isso para implantar modelo de gestão em lugar inóspito é excelente. Você diz assim, olha, você está abaixo do mínimo e o que tem que ser feito é isso aqui. Pode ter 1 milhão de ideias, mas você não perde o seu tempo, você coloca no foco. Comparativamente, são 12 processos na ISO que contemplam os 26 do ITIL, estão ali colapsados, né? Não deixou nenhum de fora, mas ele não tem assunto apropriado para cada um. Isso é normal também quando você faz gestão numa empresa, você encavalar no mesmo dono de processo a gestão de mais de um processo. Então, aqui é o óbvio do que você encontra por aí. E a parte de auditoria, se alguém for auditado para receber um certificado de ISO 20.000 na empresa, esses processos ao todo têm 256 requisitos. Por exemplo, o gerenciamento de incidentes tem 6 requisitos. E assim vai. Quando as empresas se certificam em ISO 20.000, não certifica para sempre. Essas certificações elas têm que ser renovadas de tempos em tempos. E isso significa que esse racional da ISO está debaixo de uma melhoria contínua aferida. Você tem que estar o tempo todo de forma sistêmica, que a coisa boa desse negócio é criar um sistema, pelo menos para você pôr a culpa, é fantástico, né? Um sistema para você pôr a culpa. E aí você tem que trabalhar com o sistema. Montou esse modelo sistêmico, tem a convicção de que, passado algum tempo, vai haver uma revisão disso. Curiosamente, no Brasil, para quem não sabe, áreas de serviço, principalmente as de hosting, hospedagem, data center, as que não têm ISO 20.000 estão rebolando nas licitações. Rebolando. Virou pré-requisito. É difícil você encontrar uma empresa de hosting que não tenha esse certificado e mais outros. Mas esse aqui é o mais valorizado hoje no Brasil. Então, se tiver um data center que não tem esse certificado, ele vai concorrer com os outros que têm. E aí fica esquisito, né? Porque você é o único que não tem ou um dos poucos que não tem. Então, profissionais que lidam com isso se fazem necessários, inclusive, para tocar o dia a dia desses lugares, orientando a melhoria contínua. Não tem jeito, né? E aí, comparando com o ITIL é interessante, também sou bem graduado em ITIL e a grande frase comum do ITIL é adote e adapte. Faz
o 20.000 não tem essa conversa. O 20.000 você faz o mínimo. Você tem que fazer sempre o mínimo necessário. As pessoas acham que a ISO é rígida. Não, ela te dá o mínimo. Você quer ficar coerente com alguma coisa, esteja no mínimo que ela propõe. Uma outra coisa interessante é que a norma é um documento assim, que você folheia, tem PDF, tem as instruções lá dentro e dá para usar. Quando você faz um curso de fundamentos, você vê mais ou menos o slide com isso e acabou. Né? As pessoas mostram a norma meio que assim, ela existe. Quando você faz um curso intermediário, ou você usa a norma ou não aprende. Então é interessante porque você tem que aprender a manipular isso para poder usar. Então não adianta falar, eu tenho a norma, ok. Quando é que você mexeu nela para alguma coisa na tua vida? Se isso faz parte do teu dia a dia, beleza. Se isso não faz parte do teu dia a dia, é que nem quem tem uma enciclopédia e nunca abriu. Só que não é uma enciclopédia, é bem interessante, fácil de usar, dá para você compilar ideias diretas, assim, pegar e copiar. Copiar cut and paste, né? com bastante profundidade, assuntos focados. Eu quero falar sobre gerenciamento de mudança. Vou lá no capítulo específico e pego não só ideias, como orientações. E todas de forma sistêmica e todas baseadas no mínimo a ser feito. Ali no segundo item, consenso do mínimo a ser feito. Isso que é interessante aqui, né? Quando você pensa desse jeito, você não fica pensando em um monte de bobagem. Pelo menos assim, se a gente pode ser profano dessa forma, né? É interessante que você, para trabalhar com uma norma, ela te obriga a fazer algum tipo de avaliação. Se você não faz avaliação, se você não trabalha com avaliações, como é que você pode melhorar? Então, tem que usar indicador? Tem que usar indicador. Indicador de desempenho e indicador de resultado, como tudo na vida. E aqui você usa de uma forma natural, inclusive para poder validar o que está sendo feito. Bom, a certificação, ela normalmente no Brasil tem um monte de gente que tem, e elas não são tiradas à toa, né? Normalmente querem mostrar que existe um respeito em relação a isso do mercado. Fala, eu tenho, você não tem. Ou eu faço o mínimo para que o serviço tenha uma estrutura operacional adequada. Ela é orientada para o cliente, então quando você faz alguma coisa, você não olha para o umbigo, né? Você olha para quem você presta serviço. Então, por causa disso, ela casa com Lean, casa com Agile, casa com o que você quiser. Todos esses frameworks ou modelos, como o TQS da Toyota, é orientado para o cliente, só fala nisso. Então, é totalmente aderente a coisas que nem estavam naquela lista. E você, para poder trabalhar com isso, trabalha pensando que vai implementar um sistema. E esse sistema é como se fosse um rodamuinho, né? Ele cria um torvelinho de evolutivo, assim, que você é obrigado a analisar o resultado com uma certa constância. E é interessante, você ver mudanças aconteceram, qual foi o tempo médio, o que tem de backlog. Aquilo que as pessoas às vezes fazem de forma espartana, é que você tem que fazer. Uma outra coisa interessante é que você não precisa certificar a empresa inteira em tudo, você escolhe um pedaço. São todos os processos ou para um pedaço ou para uma filial. Então, não é uma coisa que você tem que virar e revolucionar a empresa inteira e todo mundo vai ser desse jeito. Dá para trabalhar num pedaço de uma situação. Você escolhe um serviço que contamina todo o resto. Contamina de forma positiva, mas é como se você fizesse um piloto quando faz uma certificação dessa. Muda a empresa toda, mas ela não é compulsoriamente mudada num tranco só. Você escolhe a ser certificada e certifica processos ou na área ou num serviço específico. Varia muito do escopo ou do business case quando você monta ele. O que você certifica? Onde é que estão distribuídos aqueles processos? Está distribuído neste desenho clássico aqui. Né? Você tem um sistema de serviços, né? E aí, em cima disso, vocês podem notar que eles estão divididos em alguns segmentos. Esses segmentos é que congregam os processos. Detalhe significativo para esse aqui, né? Os processos de controle. Você tem aqui o gerenciamento, você tem aqui o gerenciamento de configuração, gerenciamento de mudanças e liberação.
E numa brincadeira como essa, né, você vê que quando não existe sustentação por esses processos, o contraponto é: eu não tenho controle. E é interessante que não adianta ter um e não ter os outros. E no Brasil há uma anemia de gerenciamento de liberação. Todo mundo que você conversa, em geral, considera o gerenciamento de liberação algo a ser feito. Ou talvez em algum dia. E aí você fica com a falta de um controle adequado para criar, por exemplo, uma política que já não fica afogando todo mundo com solicitações importantes, mas de forma atabalhoada. E percebe que isso aí está inerente ao risco. Né? Há um risco muito grande disso acontecer e atrapalhar a vida de todo mundo. Outros processos agrupados, por exemplo aqui, processos de relacionamento, seja com o fornecedor, seja com o negócio. Processos de resolução, incidente, cumprimento de requisição e gerenciamento de problemas. Então, a ótica e a forma de aglutinar os processos é de um jeito que você se permite a colocar esse negócio ao seu controle, ao seu comando. Isso que é legal. Bom, alguns mitos, né? Não vou implementar, porque é norma, standard, nós já temos ITIL na empresa. Isso é um negócio que você ouve como se fosse um carimbo. Então, a nossa empresa tem ITIL. Tem o que de ITIL? 3 ou 4 gatos pingados que fizeram fundamentos? Ou talvez todo mundo fez fundamentos, mas tem lá um projeto rodando, pegando as coisas na mão, cobrando, fazendo as pessoas mudarem. Então, muitas vezes é balela, né? Você percebe que há um descompasso gigantesco entre infraestrutura e sistemas, entre sistemas de desenvolvimento, ou Service Desk passa sozinho. Então, tem ITIL, né? Tem ITIL, mas não tem pegada, né? É aplicável apenas à infraestrutura. Com uma área todinha voltada para relacionamento de negócio, como é que pode ser para a infraestrutura? Okay? Foi feito para grandes empresas. Ok. A primeira certificação de ISO 20.000 que aconteceu no Brasil, a empresa tinha 8 funcionários. Não pode ser grande, né? O futuro é cloud. Ok. Vocês viram que tem módulo específico para isso. Pulei um. Parar no gerenciamento de serviços burocrático. Bom, se está uma bagunça, alguma ordem vai ter que ter, né? Então, mas se está organizado, não muda muita coisa. Às vezes você percebe que em certas situações você faz a mais, em alguns você faz menos do que precisa. Eu fiz o curso junto com o ITIL Foundation e já sei o que é. Bom, o curso de Bridge, ele é uma sucessão de informações que a pessoa sai de lá como quem viu uma revista no dentista. Dependendo da situação, parece aquele negócio de compre um e leve dois. Então, precisa tomar cuidado quando todo mundo tem um certificado de Bridge, mas não sabe exatamente por que tirou. Mas faz parte do meu currículo. Aí você pergunta alguma coisa para a pessoa e não tem condição de te dar uma resposta adequada. Então, tem isso também, né? Quem trabalha em TI já viu algumas coisas, né? Limitação de capacidade de TI. Dá para matar isso com isso? Dá. Você cria um modelo sistêmico. Constatações de auditoria sobre mau desempenho. Então, é comum isso? A auditoria chega e fica apontando o dedo. Então, todo mundo faz que nem foto de gordo, né? Encolhe a barriga e espera o auditor ir embora. Recurso suficiente. Isso parece pesadelo em todo lugar. Essas frases que eu estou pensando aqui, elas são da auditoria do COBIT. Então, quando vem uma auditoria que usa o COBIT, ela usa esse tipo de racional procurando sustentação. Outra, mudanças de TI afetam os negócios. De que forma? Com atraso, né? Com atraso, com problemas de orçamento e assim vai. O que mais? Está saindo aqui de um jeito diferente do que eu esperava. Mas vamos ver. Parte 2. Aumento dos custos de TI e uma percepção de baixo valor do negócio. É bem comum, tem uma série de prestadores de serviço aqui, que para justificar alguma coisa tem que quase que joelhar no milho todo dia. E levar tapa na cabeça de tarde. E é orçamento cortado. Então, por que ninguém entende exatamente por que TI faz aquilo? Como é que você mostra isso numa ISO? É relatório, pô. Orçamento.
Então, tem orçamento, mas fica ali um orçamento parado que ninguém acompanha. Quando acompanha, a empresa pública tem que acompanhar. Lá vem corte, como é que você readequa? Um outro problema ali, o segundo, incidentes relacionados com o risco para o negócio. Ok? Diz quem não teve isso. Como é que você faz isso? Você estabiliza a base de conhecimento, você estabiliza a mudança, você estabiliza a configuração, você estabiliza uma série de processos, minimamente você tem menos incidente. Agora, colocar mais gente para atender não resolve. Deixar de atender exigências regulamentares ou contratuais. Bom, depende. Depende da vertical em que a pessoa trabalha. Você trabalha na área de oil and gas, tem um monte de coisa para atender. Na área de elétrica, um monte de coisa para atender. Na área do governo, um monte de coisa para atender. Na área de comércio, um monte de coisa para atender. Telefonia, cada um tem o seu problema. Ok? Nem sempre o que resolveu para um se aplica para outro que está em outro segmento. Então tem que saber exatamente qual é o teu problema. Quando você tem um raciocínio voltado para o mínimo, a conversa fica um pouco mais fácil. Além do que, as empresas estão tanto tempo correndo atrás do rabo num país tão restrito, que quando você vê capacidade de inovação, é o outro que fez, você só vai lá e copia. Então, é difícil trabalhar numa situação sempre assim, deprimida, né? Então, quando você consegue estruturar um pouco a operação e levar esse raciocínio para um modelo de melhoria contínua, nem que seja melhorar alguma coisinha, você percebe a diferença. Eu tenho tido o prazer de dar aula em algumas empresas que têm adotado soluções de qualidade combinadas. Então, recentemente, tive 2 empresas que usam muito Lean IT. Putz, é um prazer num lugar desse. Não tá tudo certo, não está maravilhoso, mas o discurso é um pouco mais pegado, né? Então, as pessoas conseguem ser questionadas dentro de um modelo de gestão e não no modelo de apagação de incêndio. Então, quando você usa ISO 20000 e estabelece um mínimo, o mínimo é combinado. Nem que seja com a norma, você faz o mínimo necessário. Então, essa é uma característica que, estabelecendo um projeto de governança, as pessoas também ficam imaginando que tem que fazer um monte de coisa que está dissociado com o dia a dia. Tem que juntar com o dia a dia, tem que orientar quem vai fazer. Né? E as pessoas confundem governança com gerenciamento. Esse é um problema. Ok? Então, como é que põe em prática? Né? Você tem que agir como provedor de serviço. O provedor de serviço presta contas. Ok? Então, qualquer tamanho, qualquer empresa pode trabalhar pensando no consenso mínimo, na avaliação do que deve ser feito e do que pode ser melhorado. É a pegada desse documento. Que é isso, mas esse aqui é voltado para serviços de TI. Outra coisa, não precisa certificar a empresa, mas pode melhorar muito. Nós fizemos um trabalho o ano passado no Exército que visa uma certificação numa área em Brasília que vai virar o ponto de referência para outras 12 áreas do país. E o pessoal teve uma mudança bastante forte para conseguir estruturar isso e fez com a devida necessidade. Quer dizer, um projeto que durou um tempo, inclusive, que teve que reorganizar a área para comportar a governança, para poder contar para as outras áreas como as coisas aconteciam. Então, como é que você faz? O modelo clássico de projeto, né? Você vai lá e implementa um sistema. Está implementado? Tá. Tem coisa para fazer? Sempre tem. Mas você percebe que quando você orienta isso para o dia a dia, o foco vai para a geração de valor e a coleta de informação passa a ser sistêmica. O que é focar na necessidade do cliente? Quem que é ele? O que deve ser feito para que ele seja feliz? Então, quem trabalha com prestação de serviço, isso fica óbvio nos contratos, não necessariamente claro no dia a dia. Às vezes o cliente não sabe quais são as necessidades dele e não existe uma conciliação. É ruim jogar bola no campo do campo do cliente e a bola é do cliente. É o que normalmente acontece com prestadores de serviço. Por isso que se vai para uma estrutura que permita as pessoas trabalhar com uma consciência do que deve ser feito. Desenvolver acordo de nível de serviço. Não fiz estatística disso aqui, mas em curso, acordo de nível de serviço, para uns é uma coisa trivial. Para outras pessoas é alguma coisa que eu li no livro. Então, se você não tem acordo com ninguém, você não consegue nem casar. Ok? Criar um programa de melhoria de serviço contínuo, para muita gente é um luxo. Não, meu dia a dia é sofrer. Né? Então, a ideia aqui não posso fazer isso que é luxuoso demais para mim. Então, continua sofrendo.
Tem uma outra coisa também, tem gente que fica brigando. Parece PMP e Prince. Para mim, os dois se complementam e o Prince é mais fácil de aprender. Mas ficam lá brigando. Não, o meu certificado, eu faço. Não, vai trabalhar numa grande empresa. Porque quando você quer fazer projeto pequeno, não precisa disso ou daquilo. Você tem que ter algum jeito de fazer. Então, a transformação é difícil. Ok? Mas isso, todo mundo sabe. Ok? Não tem coisa fácil nesse mundo. Você tem que trabalhar dessa forma. Bom, empresas que têm certificação no Brasil. Só espero que funcione isso aqui, porque quando eu testei funcionou. Pra vocês terem uma ideia, todas essas. Não termina aqui, mas todas estão aí. Vocês podem notar que empresa de serviço é a grande maioria, mas tem banco também. Ok? Então, se vocês não sabiam, essas empresas aí, todas têm certificação de ISO 20000. Se tem outras também junto, outra história. Tem gente aí que tem muito mais que só essas. Mas a área de TI dessas empresas tem algum serviço lá que é feito pelo mínimo, foi aferido, foi trabalhado, foi validado, e essas empresas tiveram certificação. Tem empresas pequenas, médias, grandes, internacionais, só brasileiras, tem empresas do governo, tem tudo aí. Ok? Eu não coloquei mais porque fiz aí um pupurri, mas tem mais. Tem mais. Só para vocês terem uma ideia, quem tem ISO 20000. Trabalha na área de serviços e teu concorrente está aí, sabe aquele lance de chegar em segundo lugar? Em negócios quer dizer que você perdeu. Como é que implanta? Bom, tem que definir qual é o escopo do projeto, não tem jeito. É orientado à necessidade do negócio, isso é feito. Não dá para chegar de manhã e falar, eu estou com vontade de implantar ISO 20000. Não, tem que virar um projeto. Então, você tem que entender o que faz diferença para aquela organização. Isso é relativamente fácil de fazer, mas tem que ser feito. Depois, tem que fazer uma avaliação inicial. Nem no médico você consegue remédio sem fazer avaliação. Por que alguém quer fazer um projeto sem saber como está? É fácil fazer isso? É. Mas, às vezes, está uma bagunça, a pessoa não tem muito foco do que quer fazer, acha difícil e acaba achando que já tem que sair mexendo. Não, tem que fazer uma análise de risco, inclusive, para diminuir o esforço, para trabalhar menos. Então, você pode trabalhar com gap analysis, pode trabalhar com nível de maturidade. Isso aqui são ferramentas para fazer essa avaliação inicial, que é um trabalho que normalmente dura alguns dias, um projeto que dura alguns meses. Depois você constrói qual é a tua solução, o que você vai fazer. Então, qual é a viabilidade daquilo? Tem que treinar gente, viu? Tem que ter, às vezes não tem ferramenta, tem que ter uma idade. Não dá para fazer tudo, não dá para ser maravilhoso. Mas quando se faz um projeto, você tem que ter um escopo. Uma forma de fazer projeto, por exemplo, aqui é bem amparado por Prince, você tem que fazer um business. O que você quer fazer? Né? Então, todo mundo sabe. Mete na parede lá, um timeline, estamos fazendo isso, também está o ponto, comunica. Então, é um projeto normal. Aí, você implanta o quê? Um projeto. Então, esse projeto tem um tempo, você vai mudando a organização, treinando, workshop, tem uma série de coisas, até que em um determinado momento você tem um sistema funcionando. Esse sistema não brota, né? Ele vai sendo construído, é que nem a Estrela da Morte, começa a funcionar, está ali ainda, vai indo, e já começa a soltar raio. Então você tem uma estrutura organizacional em volta desse sistema, sem mudar nada, ninguém muda da cadeira, você não muda uma mesa, mas as pessoas que estão nelas têm que mudar. Você tem que mudar comunicando essas pessoas, e aí, se isso vai para uma certificação, chega num ponto que você tem que fazer um passo a passo. Chama lá um agente certificador, faz uma avaliação antes, vê onde é que estão os seus problemas e aí sai a avaliação. O tempo médio, um ano é muito. Okay? A não ser que você vai fazer mais de uma ISO combinada, um ano é muito. Tem que ser um negócio de 9 meses, 8 meses, você inverteu a empresa. Agora, dá para aprender isso, trabalhar no dia a dia? Dá. Mas quando você está debaixo de uma transformação, você tem que ter tempo, né? Tem que ter tempo determinado. Bom, aqui eu não tenho essa pesquisa. Vamos parar aqui para fazer perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu estou no chat. Se quiser, toca bronca aí para a gente falar disso aí. Qualquer pergunta relacionada ao que foi visto. Vamos lá. Será que estou muito agressivo? Estou mordendo vocês?
Ok, uma pergunta, graças a Deus. Não, só alguém dizendo que está jóia. Então, está jóia, beleza. Muito bem. Em termos de formação desse contexto, né, como é que você chega lá? Tem uma sequência que agora está alinhada com a mesma denominação, o mesmo caminhar do IT. Só que em vez de você ter uma série de cursos intermediários, você tem um só. Você tem um chamado IT Specialist, que até o ano passado chamava ISO Specialist. Até o ano passado chamava ISO Associate. E acima está no mesmo nível o Expert. E aí você tem uma série de combinações que permite você fazer meia prova, coisa parecida, e tem uma ferramenta do Exim, que está na tela aí, esse link, exim.com/tool, e você mostra lá o que tipo de certificado você tem e se dá para fazer encolher algum tipo de exame, mas não tira nenhum curso a ser feito. Okay? É uma sequência em que o Fundamentos é bem interessante. Tem uma pergunta aqui. A empresa que não quer obter ISO 20000 ou não precisa, é interessante basear os processos na dupla COVID chart? Pode misturar o que você quiser. O problema do pensamento aqui é que COVID vai te dizer o que fazer, IT vai te dar uma miríade de informações como fazer e você não consegue estabelecer o mínimo. Então, eu combinaria os três e, a partir da ISO, fazer um assessment e falar que o mínimo que eu preciso fazer é isso. Aí você usa, não adianta você ter 60 tipos de pimenta na cozinha e não sabe usar nenhum. Que esse é o maior problema, né? Muita ideia na cabeça e quando você vai ver o mínimo não está feito. Então, essa é a pegada aqui, quando se fala de ISO, é o mínimo que você vai fazer para dar certo. Relevante ou não, mas que as coisas mudam, você está fazendo pelo menos o mínimo. Essa é a pegada, viu, Flávio? Bom, como é que se faz, né, esses cursos? Eles não são difíceis, eles são programados, as pessoas vão lá e fazem. Então, para nós que fazemos esses cursos regularmente, a gente sabe que para ter quórum, etc. e tal, a gente começou a criar soluções interessantes e começamos a fazer isso via EAD, não é e-learning, é EAD. As pessoas chegam, não tem que viajar e uma ferramenta parecida com essa aqui da Cisco permite você fazer trabalho em grupo. Então, as pessoas chegam, se apresentam, que nem esse exemplo, printei de uma tela real. Ontem eu estava dando aula de RCV com 22 pessoas na sala. Não era um problema para as 22, né? Estavam lá e a gente faz pesquisa de satisfação a cada curso e esse tipo de coisa tem um feedback bastante apreciado, senão não dava, né? Então, a ideia desses cursos aqui, qualquer um deles dá para fazer em EAD. Eu estou pulando o Fundamentos, ele é pré-requisito, mas como os cursos intermediários têm que haver mão na massa, é interessante quando usar alguma coisa que se faça essa mão na massa de fato. Essa é a diferença que a pessoa tem que cobrar quando vai fazer um curso desse. Não é ficar lá sozinho se matando, estudando. Tem que fazer junto com outras pessoas. É ali que aprende. É pegando no barro mesmo. Então, a gente usa exercício assim. Isso aqui eu tirei do curso. Então, esse curso aqui tem aquele povo todo ali fazendo o curso. E aí, exercício. Você dá lá um cenário, um objetivo, pede para a pessoa montar uma apresentação usando a ISO. Não dá para fazer todo mundo ao mesmo tempo, você faz que nem escola, trabalha em grupo. Aquela turma ali divide em 3 grupos ou 4 e dá o tempo para fazer e aí depois o resultado o melhor leva. É sempre esses cursos. É muito interessante por causa disso. E a gente também tem esses cursos em base do ponto de vista dia a dia. Eu queria dia e dia de ISO Associate. Né? Ideários que a gente já tem mais de 200, está no caminho, mas é bem interessante. A gente tem feito uns 3 por ano. E nessa circunstância... Alô, peraí, meu áudio está falhando? Eu vou refazer meu áudio aqui, peraí. Um segundo só.
montei a VPN. Está melhor aí, Felipe? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Obrigado. Então, a gente tem isso regular na rádio, quer dizer, não vamos deixar de fazer. Estamos convidando a comunidade a se juntar a nós, fazer cursos de isso, que pode ser combinado com outros, eles potencializam muito. Esses cursos feitos para quem já tem expert é um negócio espetacular. Para quem já tem algum intermediário de arte, é espetacular. Funciona bem pra caramba. Não dá para misturar, sem nenhum problema dá para misturar pessoas na sala, mas você percebe que quem vem com bagagem potencializa demais o conhecimento. Então, vocês veem, está no meio de uma lista aí, de cursos. Tem uma oferta para quem vier por esse seminário. A Milena tem a lista lá e basta dizer que fiz o seminário, não tem problema. E esse aqui é o resumo da ópera, né? A gente tem aí dia 4 de abril e dia 18. Opa, eu tenho errado o botão aqui. A gente tem dia 4 de abril e dia 18 os cursos e os exames em português. E a adequação que as pessoas podem fazer tudo de casa, um exame. Aí só tem o problema de trancar o cachorro e não deixar os filhos ficar pulando em volta, o resto a gente faz. Ok? Vou fazer uma pesquisa aqui, a última, com vocês. Se alguém quiser saber mais, está direto aqui, a gente já atende, não é proposta, só se tem mais informação, está aqui. Eu vou soltar aqui isso, né? Então, se alguém quiser também dizer quanto custa, não mata, mas tá aí. Se alguém quiser saber mais, se não quiser falar não, obrigado pela presença, mas a ideia é se faz diferença para tanta gente e se isso tem uma pegada para vocês, será um prazer da nossa parte e agradecendo o Exim em fazer esse tipo de serviço que a gente tem muito orgulho de fazer. Então, essa ideia desse seminário, fala um pouquinho da nossa experiência com o ISO 20000, mostrar que tem bastante gente no mercado fazendo isso, que isso dá diferença para um monte de empresas, principalmente as de serviço e as de telefonia. Então, é fundamental e que as pessoas podem se preparar usando os seus conhecimentos para mudar um pouco o jeito de pensar e fazer disso uma arma ao seu favor. Como na primeira pesquisa vocês acreditam que isso faria bastante diferença, não vejo por que não aproveitar as oportunidades que existem para alavancar a carreira. Eu sei que por dar esse tipo de curso e continuar convivendo com as pessoas, eu sei a diferença que isso faz. Eu sei que para a maioria das pessoas, ser o ponto de referência em algum assunto muda naturalmente a importância relativa dessa pessoa nas suas próprias organizações. Então, era isso que eu tinha para falar. A pesquisa está em aberto aí, mas a pesquisa vai fechar sozinha. Ok? Eu vou passar agora essa página aqui sobre a parte final da apresentação e vou devolver a palestra para a Milena. Está terminando o pool sozinho, Milena? Aí eu tenho que esperar aqui só apagar a pesquisa e... Fica tranquilo. Enquanto isso, só para a gente reforçar as pessoas que acabaram se conectando talvez um pouquinho depois do início, essa apresentação ela foi sendo gravada, a gente vai colocar no canal do YouTube. Então, esse é o link, mas a gente vai mandar isso depois também no outro e-mail para todo mundo. Vocês fiquem tranquilos, vocês podem acessar tanto essa palestra quanto todas as outras sobre os mais diversos assuntos relacionados ao portfólio do Exim. A gente também tem um canal no SiteShare, com todos os materiais que vão estar disponíveis. E o que a gente pede é que, ao final, quando vocês estiverem se conectando, por favor, não esqueçam de responder. A gente tem um questionário também até importante para vocês nos ajudarem nessa avaliação dos conteúdos, dos palestrantes, temas que vocês têm interesse para que a gente possa buscar na nossa rede de parceiros outras apresentações que possam complementar, né, ou trazer informações adicionais aí de
eventuais perguntas que vocês tenham a respeito da apresentação de hoje. Estamos aqui disponíveis por mais alguns minutinhos. Fiquem à vontade. César, fica de olho, pode entrar direto para você aí também. Ok. Ok, Renato, estamos à tua disposição. Se você quiser saber mais alguma coisa, meu e-mail deve ter ido junto aí, estamos plenamente à disposição. É o que a gente faz no nosso dia a dia. E eu posso dizer para você que faz a diferença. A pessoa acaba usando isso aqui como uma espada samurai. É bem interessante a pegada que dá quando você tem um material que não, você não precisa ficar procurando em centenas de páginas e falar, faça isso. E é dessa forma mesmo. E quantas vezes eu fiz isso? Muitas. Quantas vezes eu vou fazer de novo? Quantas precisar? Obrigado, Renato. Cláudio, isso é outro assunto, não é assunto desse curso, tá? Curso intermediário de IT chamado Practitioner, você já tem disponível. Mas isso é uma migração e é um curso menor. É um curso de mão na massa que qualquer intermediário de IT passa por cima fácil. Em relação a esse assunto aqui, mais alguma coisa? Bom, tem a pergunta da Flávia em relação a o que o expert ganha com isso, né? Olha, o trabalho voltado para alguma empresa, voltado para alguma situação. Lá no começo eu fiz uma pergunta se faria diferença na empresa que a pessoa está. Então, ter armas para trabalhar dentro de uma empresa é o que faz um profissional se destacar. Então, quando você está numa empresa que está em evolução, tem uma última pedido aqui, você pode enviar um link do YouTube aqui. Não tem jeito, isso não foi postado ainda. Tem que ser postado, tem que terminar a palestra para salvar o arquivo, para poder postar no YouTube. Será feito a posteriori, ok? Mais alguma pergunta? Ok. Obrigado, Renato. Um abraço. Ok, Carlão. Agora precisa tirar do saquinho, hein? César. Ok, fala. Eu estou deixando aqui, porque eu vi que algumas pessoas perguntaram, se até avisou agora, o link dessa em especial não, mas tem um link, na verdade, que é o link geral do canal do YouTube, se o pessoal quiser já dar uma passeada. Mas peraí, falou, deixa eu consigo pegar, menina. Peraí. Se for esse aí, eu consigo, peraí. Para mim está fácil. Não, eu já coloquei aqui agora o link geral. A apresentação de hoje, ela ainda demora alguns dias, porque a gente tem que converter. A gente tem que converter. A apresentação de hoje era esse aqui é o geral, quem quiser passear, eu deixei no chat. Já pôs? Tá, senão eu ia pôr, tá. Beleza. Ok? Então, postado para todo mundo, está no chat, esse é o canal geral do Exim. Tá, e aí... Todas as apresentações, inclusive apresentações em espanhol e outros idiomas, outros temas, fiquem à vontade para passear. E essa em especial, a gente ainda faz a conversão para poder subir no canal do YouTube, então em mais alguns dias vocês recebem já a confirmação que já está disponível também nesse mesmo canal. Ok? Outra pergunta aqui. Qual parte da ISO eu uso para certificar o setor de serviços da empresa? Não é bem assim. Você certifica todos os serviços da empresa, ou um serviço em específico, ou um pedaço em todos os processos da ISO. Se a certificação é a meta, você tem que fazer montar um escopo, e esse escopo pode ser reduzido, mas não é um ou outro processo que você vai pegar, são todos os processos. Aqueles grupamentos de processos. Não é difícil e tem sentido fazer assim. E aí eu tenho que pedir desculpa para o Francisco, porque eu que comi bola. Estava na minha cara o link aí, né?
Então eu estava pensando que o link da palestra. Estou ficando goiaba, viu? Desculpa, viu, Francisco? Aí a Milena já colocou, ela me salvou. Então é isso aí, gente. Agradeço a presença de vocês mais uma vez. Agradeço o convite da Milena inteira aqui e fico à disposição dela e de vocês. Um abraço. Bom, em nome do Equivim, também quero agradecer a participação de todos vocês. A gente sabe o quanto é importante essa uma horinha de pausa que às vezes faz, que a gente investe nessa troca de informação e de conhecimento. César, mais uma vez, obrigada pela participação, por você estar representando a IT Partners conosco mais uma vez nesse circuito. Espero poder revê-lo em breve em alguma outra oportunidade. Então, fica um abraço para todos e a gente se vê nas próximas edições do Circuito de Palestras do Equivim 2020.